Existem sinais que o seu corpo envia em absoluto silêncio, sussurros metabólicos que muitas pessoas mais velhas estão ignorando agora mesmo, sem saber que esses detalhes podem mudar completamente o rumo de sua saúde nos próximos anos. Se você tem mais de 55 ou 60 anos, o que eu vou lhe explicar hoje pode ser vital. Sabe por quê? Porque o diabetes nem sempre começa com algo dramático. Ele não costuma aparecer com uma dor insuportável ou um colapso repentino que te leva direto ao hospital. Na grande maioria das vezes, o diabetes começa com sintomas pequenos, cotidianos, quase invisíveis, que acabamos confundindo com o peso da idade, com o cansaço do dia a dia ou com o estresse da vida moderna. Eu sou a doutora Sara Andrade e, ao longo da minha trajetória, acompanhei centenas de pacientes que chegaram ao consultório tarde demais, simplesmente porque ninguém havia explicado a eles o que deveriam vigiar. Eram pessoas que pensavam que urinar muito era coisa da próstata ou da idade, que ter mais sede era apenas por causa do calor, ou que aquele desânimo constante era apenas o corpo envelhecendo. Hoje vamos falar com total clareza, sem termos técnicos complicados, sobre as primeiras sinalizações que indicam que o seu açúcar no sangue está saindo do controle. Detectar isso a tempo pode evitar complicações severas no seu coração, nos seus rins, nos seus olhos e nos seus nervos. Se este tipo de informação ajuda você ou alguém que você ama, eu te convido a se inscrever no canal agora mesmo. Meu objetivo é que você retome o protagonismo da sua saúde com conhecimento prático. Acompanhe-me até o final, pois os sintomas mais importantes são justamente aqueles que as pessoas mais deixam passar. 1. O aumento da frequência urinária poliúria. O primeiro sintoma que precisamos vigiar com lupa é o ato de urinar mais do que o normal. A pessoa começa a ir ao banheiro com uma frequência muito maior, e não me refiro apenas ao dia, mas especialmente durante a noite. Você começa a acordar 2, 3, 4 vezes para urinar, e isso interrompe o seu descanso profundo. Por que isso acontece? Imagine que o seu sangue é como uma cauda de açúcar muito espessa. Quando o açúcar, a glicose, está elevado, o corpo entende que aquilo é tóxico e tenta eliminar esse excesso de qualquer maneira. O caminho mais rápido é através dos rins. Para diluir esse açúcar e expulsá-lo, os rins precisam produzir muito mais urina. É um mecanismo de purga. Em crianças, isso é tão sério que um sinal clássico é quando o pequeno, que já não usava fraldas, volta a molhar a cama. No idoso, muitas vezes culpamos a bexiga, mas pode ser o seu pâncreas pedindo socorro. 2. A sede que não passa, polidípsia. O segundo sintoma é a sede constante, aquela boca seca que parece não encontrar alívio. A pessoa bebe água o dia inteiro e ainda assim sente que a garganta continua árida. Isso ocorre por uma lógica simples de compensação. Como você está urinando demais para eliminar o açúcar, o seu corpo entra em um estado de desidratação celular. O cérebro recebe o alerta de que falta água e gera uma sensação intensa de sede. No entanto, cria-se um círculo vicioso perigoso. Você bebe mais, o corpo tenta expulsar mais açúcar, você urina mais, desidrata mais e a sede volta com força total. Se você percebeu que passou a carregar uma garrafinha de água para todo lado e nunca se sente satisfeito, atenção aos seus níveis de glicose. 3. Mudanças inesperadas no peso corporal. Aqui precisamos fazer uma diferenciação muito importante entre os tipos de diabetes, algo que confunde muita gente. No diabetes tipo 1, que costuma ser mais comum em jovens, mas que também pode surgir em adultos, ocorre uma perda de peso rápida e inexplicável. Por que o corpo emagrece se há muito açúcar no sangue? Porque não há insulina suficiente. Sem a insulina, que é a chave que abre a célula, o açúcar não consegue entrar para ser transformado em energia. O corpo, então, entende que está morrendo de fome e começa a comer a própria gordura e os próprios músculos para obter combustível. É um emagrecimento doentio. Já no diabetes tipo 2, que é o mais frequente após os 50 anos, o cenário inicial costuma ser o oposto, o sobrepeso ou a obesidade. Aqui o problema não é a falta de insulina, mas sim a resistência à insulina. O corpo produz a chave, mas a fechadura da célula está emperrada. O açúcar sobra no sangue e o corpo acaba estocando esse excesso na forma de gordura abdominal. Com o tempo, se a doença avançar sem tratamento por anos, o pâncreas pode se esgotar e aí sim haverá perda de peso, mas no início, o ganho de barriga é o sinal de alerta. 4. A fome insaciável, polifagia. O quarto sintoma é o aumento exagerado do apetite. A pessoa sente que tem mais fome do que o habitual, faz refeições completas, mas pouco tempo depois sente um buraco no estômago. Isso acontece porque, embora o sangue esteja cheio de glicose, as células estão passando fome. Como o açúcar não entra na célula de forma eficiente, o centro da fome no seu cérebro continua enviando sinais de que você precisa comer mais para obter energia.
É a ironia do diabetes: viver em um mar de energia, açúcar no sangue e morrer de fome por dentro, células sem combustível. 5. O cansaço extremo e a fadiga crônica. O quinto sintoma é aquele esgotamento que não melhora com uma noite de sono. A pessoa se sente sem forças, sem ânimo para tarefas simples, como ir ao mercado ou cuidar do jardim. Essa fadiga extrema vem de três frentes. Desidratação, sangue denso e falta de água nas células deixam o metabolismo lento. Sono fragmentado, acordar várias vezes para urinar impede o sono REM, aquele que realmente restaura o corpo. Fome celular. Se a glicose não entra na célula, não há produção de ATP, a nossa moeda de energia. Você é como um carro com o tanque cheio de combustível, mas com a mangueira entupida. O motor simplesmente não liga. 6. Infecções repetidas e baixa imunidade. As pessoas com açúcar alto no sangue têm uma predisposição muito maior a infecções. O excesso de glicose atua como um banquete para bactérias e fungos, além de paralisar os nossos glóbulos brancos, que são os soldados da nossa defesa. Fique atento. Há infecções urinárias? Se você teve duas ou três num curto espaço de tempo, verifique a glicose. Candidíase e fungos, coceiras em dobras de pele, axilas, virilhas, micoses persistentes nas unhas ou sapinho na boca. Os fungos adoram ambientes açucarados. Problemas na gengiva, gengivite, sangramentos e dentes abalados. O diabetes ataca a saúde bucal de forma agressiva. 7. Cicatrização lenta e o perigo nos pés. Você notou que um pequeno corte, uma picada de inseto ou um arranhão demora semanas para fechar? Ou pior, que a ferida inflama com facilidade. O açúcar elevado inflama os vasos sanguíneos e dificulta a chegada de nutrientes e oxigênio para a reparação dos tecidos. Este ponto é crítico para o que chamamos de pé diabético. Muitas vezes, a pessoa perde a sensibilidade e não percebe uma pequena bolha causada pelo sapato. Essa bolha não cicatriza, infecciona e pode levar a consequências graves. Olhe para os seus pés todos os dias com o auxílio de um espelho. 8. Alterações no hálito e na boca. O oitavo sinal é o hálito alterado. Pode ser um mau hálito causado por gengivite, mas existe um sinal específico do diabetes descompensado, o hálito cetônico. É um cheiro adocicado que lembra fruta podre ou esmalte de unhas, acetona. Isso acontece quando o corpo, por não conseguir usar o açúcar, queima a gordura de forma descontrolada, gerando corpos cetônicos. Se você sentir esse cheiro, procure um médico imediatamente. É uma emergência metabólica. 9. Pele seca e a acantose nigrans. O nono sintoma se manifesta na pele. Além da secura extrema causada pela perda de líquidos, preste atenção em manchas escuras e aveludadas que surgem em dobras do corpo, como nuca, axilas e virilhas. Muitas vezes parece sujeira que não sai no banho, mas é a acantose nigrans, um sinal clássico de que seu corpo está lutando contra a insulina. É um marcador de pré-diabetes que não deve ser ignorado. 10. Visão turva ou embaçada. Muitos idosos acham que precisam apenas trocar o grau dos óculos, mas a visão embaçada pode ser o açúcar inchando o cristalino, a lente do olho. Quando a glicose sobe demais, ela muda o formato dessa lente, dificultando o foco. Se o açúcar for controlado, a visão volta ao normal, mas se ficar alto por anos, pode destruir os pequenos vasos da retina, levando à cegueira irreversível. Se a sua visão oscila, um dia está boa, no outro está turva, o problema pode estar no que você comeu. 11. Formigamento e dores nas extremidades. O 11º sintoma é o formigamento, ardência ou aquela sensação de pés anestesiados. Isso indica que o açúcar já começou a corroer a capa protetora dos seus nervos. Chamamos isso de neuropatia diabética. É uma dor que costuma piorar à noite e que indica que a doença já está avançando silenciosamente há algum tempo. Como ter certeza do diagnóstico? Não tente adivinhar. A única forma segura é através de exames laboratoriais. Os critérios atuais são glicemia de jejum. Se em 2 exames diferentes o valor for igual ou maior que 126 mg/dl, confirma-se o diabetes. Hemoglobina glicada, um exame que mostra a média do seu açúcar nos últimos 3 meses. Se estiver acima de 6,5%, é diabetes. Pré-diabetes. Se a sua glicemia de jejum estiver entre 100 e 125 mg/dl, você está na zona de alerta. É o momento perfeito para agir e reverter o quadro antes que vire doença crônica. O diabetes não aparece do dia para a noite. Ele é um visitante indesejado que bate a porta muitas vezes antes de entrar e se acomodar. Se você reconheceu 2 ou 3 desses sintomas em você, não espere o tempo passar. O medo não controla a doença, a atitude sim. Procure o seu médico de confiança. Ajustar a alimentação, começar uma caminhada leve e, se necessário, usar a medicação correta pode garantir que você viva até os 90 ou 100 anos com total qualidade de vida, enxergando bem e caminhando com suas próprias pernas.
Se este vídeo foi útil para você, compartilhe-o agora com um amigo ou familiar. Às vezes, um simples vídeo compartilhado é o empurrão que alguém precisava para salvar a própria vida. E se você quer continuar recebendo dicas práticas, seguras e diretas para cuidar da sua saúde após os 60 anos, inscreva-se aqui. Estou aqui para caminhar ao seu lado. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.